Olá, uma boa noite a todos. Sou o Lucas, estou aqui falando daqui dos Estados Unidos para todos vocês. Quero apresentar para vocês um livro muito conhecido a todos vocês aí. Creio que todo mundo possa ter um desse na sua casa. Aqueles que não têm, te convido a procurar adquirir um desse, pois a sua leitura vai te fortalecer espiritualmente, vai te mudar, vai trazer um transbordo grandiosamente na sua vida e na vida da sua família, no seu lar. Mas para isso você tem que buscar o que está aqui dentro, entender, praticar e se achegar ao dono dessa palavra. Gostaria de dizer para você que essa Bíblia, esta é uma palavra viva, palavra verdadeira. Ela falou do passado, fala do agora e fala do que virá. Então eu te convido a conhecer, pois a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. Tem noção do que é isso? Não? Então vamos conhecer. A Bíblia também, porém, possui para aqueles que leem a Bíblia a possibilidade de você estar cometendo 5 erros ao ler a Bíblia. Então, você tem noção? Quer entender quais são esses erros? Então eu vou estar lendo para você agora 5 erros que você, leitor da Bíblia, possa estar cometendo. Se você não lê, a partir de agora eu tenho certeza que você vai passar a ler. Ao ver este vídeo, eu te convido a ler a Bíblia. Você vai ler, isso vai te trazer paz ao seu coração. Mas ler, quando eu digo ler, não é somente ler, é ler e entender, buscar fazer o que está nela, praticar isso daqui. Tem muitos que leem, mas não praticam. E se você lê e não pratica, não tem como surtir efeito. É como você trabalhar e não receber. Então, entende? Então, se você ler, praticar, você vai entender o que eu estou falando. Isso aqui fica para aqueles que não conhecem. Vou estar lendo aqui 5 erros. Os 5 piores erros que muitos cometem ao ler a Bíblia. O segundo é o pior de todos. Erro número 1, ler a Bíblia abrindo aleatoriamente. Você sabe o que é aleatoriamente, né? Isso significa que você abre a tua Bíblia e fala, vou ler Salmos. Abriu em Salmos 91. Do jeito que você abriu o Salmo 91, ali você lê. Então, entenda mais sobre isso. Não é difícil encontrar pessoas que praticam esse tipo de leitura. Inclusive, sei de igrejas que permitem que pregadores usem essa técnica no púlpito. Ou seja, abrem a Bíblia aleatoriamente e onde cair começam a ler. Entenda que dessa forma Deus irá falar misteriosamente. Essa é uma das piores formas de ler a Bíblia, pois não se tem um estudo sistemático que busque entender os contextos, as sequências, os fatos e outras informações importantes para a compreensão de um texto corretamente em seu sentido. Geralmente, quem lê a Bíblia dessa forma não sabe nada de Bíblia, não consegue entender muito do que se está lendo e fica tentando adivinhar o que quer dizer aquele texto que caiu em frente aos seus olhos. Você já leu um versículo ou um texto bíblico que ao chegar ao final você não entende? Eu já li. E para ser sincero para você, eu já estive nessa situação de não entender quando eu cheguei ao fim, e isso me despertou curiosidade. Então, o que eu fiz? Eu voltava atrás, mais atrás naquele versículo, e procurava ler do começo. E aí, quando eu chegava no final, eu entendia. E aquilo surgia efeito, então eu queria continuar lendo para entender mais do assunto. O segundo erro é ler a Bíblia sem ler o contexto. Todo texto tem um contexto e o que devem um contexto e que vem antes e o que vem depois daquele texto. Muitos leem a Bíblia por pedaços, ou seja, hoje leem em capítulo de Salmos, amanhã leem capítulo em Gênesis, depois leem Apocalipse e etc. Esse tipo de leitura prejudica e muito o entendimento correto do que Deus quis comunicar na Bíblia.
É muito importante que as leituras sejam feitas englobando todo o contexto. Se você for estudar, por exemplo, um livro de Gênesis, que estude inteiro em sequência, buscando compreender de forma geral história e o contexto ali mencionados. Ou se for ler um trecho de algum livro, que leia um pouco do que foi escrito antes e depois desse trecho. Textos lidos fora de seus contextos podem tomar sentidos diferentes e totalmente contrários ao que realmente significam. Erro número 3. Ler a Bíblia sem um dicionário por perto. Essa parte aqui é importante. Você não sabe o que significa todas as coisas. Por mais que você entenda da Bíblia, é bem provável que você não sabe todo o significado de algumas palavras que ali dizem. Eu não sei, mas eu sei que quero aprender mais sobre isso. Então, vamos lá. Ninguém é tão culto que saiba e lembre de todo o significado das palavras. A Bíblia é um livro extenso, tem emprego de centenas de palavras, das quais muitas não conhecem muito bem o significado. Muitos leem a Bíblia e não entendem bem o sentido de algumas passagens, pois não checam um dicionário quando se deparam com uma palavra desconhecida. Dessa forma, perdendo o ensino daquele texto, acabam também não compreendendo versos próximos que dependem daquele. Ter um dicionário é muito importante para quem quer ler e entender a Bíblia. Não pesquisar o significado de palavras desconhecidas torna a leitura pobre e fraca. Compreende? Porque pobre e fraca, talvez no final você não entendeu nada. Então, se não surtiu efeito, é pobre e fraca. Por isso que é importante conhecer e entender mais do que você está lendo. Você deparou com a palavra ali que surtiu um outro significado que você não entenda, procure conhecer mais ali. Não precisa, também tem um dicionário, se você tem o Google também, que se pode traduzir ali rapidamente, porque muitos não querem ficar desfolheando um dicionário, mas tem o Google aí, então facilita mais as coisas, então não tem justificativa. Número 4. Ler a Bíblia em qualquer lugar. Isso aqui também é muito importante para quem quer estudar a Bíblia, aprofundar, aprender mais da palavra de Deus, conhecer mais. Isso aqui é importante. Então, vamos lá. A leitura e o estudo são atos que exigem atenção. Apesar de existir alguns poucos que conseguem se concentrar em diversas coisas ao mesmo tempo, a maioria não consegue. Muitos reclamam de ter lido a Bíblia várias vezes, mas ainda não entendem muito do que leem. Não é de se admirar que muitos deles não entendem porque não leem com foco e atenção. Ler a Bíblia em lugares barulhentos, agitados ou que tirem a sua atenção é perda de tempo. Eu gosto de comparar um bom leitor da Bíblia a um cirurgião. Será que um cirurgião operando um paciente faz bem em colocar uma TV na sala da cirurgia enquanto opera um coração? Assistir também seu programa favorito? Não dá. Não é verdade? Não é verdade? Assim como cirurgia requer atenção exclusiva do cirurgião, o leitor da Bíblia também deve dar atenção exclusiva a esse encontro com o texto sagrado e seu autor. Tá falando aqui basicamente, não tem como eu estar lendo e prestando atenção em outra coisa. Da mesma forma, não tem como um cirurgião arrancar do seu peito o seu coração e ao mesmo tempo que estiver te operando aqui, fazendo uma cirurgia muito importante, está vendo um jornal pela TV. Não tem como, assistindo um programa favorito dele, não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você vai fazer isso aqui, repara que aqui a Bíblia, um leitor da Bíblia também deve dar atenção exclusiva a esse encontro com o texto sagrado e seu autor. Dar um encontro sagrado, texto sagrado e seu autor, que significa vai ter encontro com Deus. Você vai entender mais do que é Deus, mais da sua grandeza, das coisas que ele está falando aqui. Então é muito importante. Erro número 5. Lê a Bíblia sem regularidade. Você tem lido a Bíblia? Seja sincero, que não é fácil. Mas vamos lá. Ler o primeiro
o quinto aí dos erros. Acho interessante como algumas pessoas leem a Bíblia uma vez na semana, no máximo 2, 5, 10 capítulos apenas por semana. Alguns mais relaxados demoram um mês inteiro para ler isso. Isso é muito ruim para que nosso cérebro aprenda coisas complexas e é necessário que ele seja exposto àquilo com certa frequência. Por exemplo, ninguém consegue se formar em uma profissão indo uma vez por mês na faculdade e nos outros dias não estudam nada sobre o tema. Geralmente as faculdades incentivam o estudo pelo menos 5 dias da semana. Aí tem outros estágios para vivenciar o estudo na prática, os trabalhos, etc. Tudo isso forma um profissional que domina o tema do estudo. Quem deseja dominar o texto bíblico também precisa aprender a ter regularidade. Isso quer dizer que é importante que haja um contato com a palavra de Deus por mais tempo e não somente alguns poucos minutos por semana. É um grande erro achar que irá conhecer a Bíblia a fundo estudando a 30 minutos por semana. Tá vendo a importância? Isso aqui tem que ser constante. Temos que dedicar. É claro que você não tem todo o tempo para ficar. Eu sei que muitas pessoas trabalham, saem cedo, chega tarde, mas eu tenho certeza que você tem tempo para responder mensagem, ver vídeos, assistir TV, mas eu te convido a abandonar a TV. Isso não te traz lucro nenhum, não te traz benefício. Passa a ver a mexer com coisas que te dão resultado, que te traz benefício. Televisão é perca de tempo, não te traz resultado. Então, troca o período que você fica pela TV por experimentar isso aqui. Isso aqui é muito bom. E se você gostou, se quer conhecer mais sobre a palavra do Senhor Jesus, te convido a se inscrever, ativar a notificação e compartilhar aí a sua opinião nos comentários. Vamos estar juntos aí, entendendo mais sobre a palavra de Deus. No próximo vídeo aí vou estar falando aqui em Gênesis, que já começa a falar sobre a criação, né, de Deus, e do vitimismo também. Se você tem sido vitimista, então foca aí, vamos pro próximo vídeo e até mais.